essa emenda do relator, porque ainda falando sobre as verbas parlamentares, o PT já traçou uma estratégia para destruir o bolsonarismo. Veja você, hein? Segundo o colunista Daniel César, do portal Último Segundo, a sigla do presidente Lula identificou que os seguidores mais fiéis de Jair Bolsonaro estão em cidades menores no interior dos estados, principalmente no sul e sudeste. E para combater a propagação da direita, os petistas querem ter o comando das emendas parlamentares em 2024, para barrar deputados aliados do ex-presidente. A ideia é dividir os repasses para os municípios entre partidos da base, aliados, e entregar para a oposição valores abaixo e o conta-gotas. Daniela Alves, nós já começamos a ver aí as manifestações contra as pessoas que votaram no Bolsonaro, os chamados bolsonaristas. Será que isso é uma perseguição, entre aspas? Bom, o objetivo, sim, vai ser abafar o máximo possível a oposição. E abafar não só no sentido de crítica, mas de execução de políticas públicas e a possibilidade, não é, de parlamentares ganhar cada vez mais notoriedade, não é, por fazer trabalhos concretos na sua base. Então, é algo, na verdade, já esperado, porque se o sistema permite ainda que isso ocorra, então eles vão fazer. Se não é ilegal, eles vão aplicar essa lógica da política. É claro, quem sai perdendo ao final é a população, como sempre. Felipe Monteiro, eu não sei se eu conto como um absurdo isso, porque o Último Segundo, ele fez uma análise que eu não considero uma análise perfeita, tá? Porque ele foi na cidade onde o ex-presidente é querido e colocou ali que ele tem os maiores seguidores. Devemos lembrar que foram 58 milhões de votos no Jair Bolsonaro. E essa pesquisa não faz o menor sentido para mim. Para mim, eu soa como talvez uma perseguição em quem votou na oposição do governo atual. Faz sentido para você isso? Eu não gosto desse tipo de postura, destruir o bolsonarismo, não é? Eu não gosto desse tipo de guerra cultural, essa questão toda de rebaixar uma pessoa que pensa diferente de você de uma forma tão mesquinha como essa, não é? Até remonta, eu não gosto de falar esse termo porque realmente banaliza, né? Qual? Mas é fascismo, né? Remonta ao fascismo. As pessoas esvaziaram a palavra fascismo, né? Essa isso. Aprendi com o Pavinato aqui sobre isso. Mas, de certa forma, é prática, pode ser fascismo, mas é prática fascista. Você não concordar com o grupo e querer destruir ele, né? Querer diminuir ele, né? Então, eu não gosto desse tipo de expediente, não gosto desse tipo de argumento, esse tipo de discurso. Sou completamente contra, né? E é uma pena, né, que a emenda, né, parlamentar está sendo utilizada por conta disso. Eu gosto de falar que não dá para a gente demonizar a emenda parlamentar. A emenda parlamentar é uma coisa boa, né? Porque o parlamentar que está ali na ponta, que sabe a realidade do município dele, que falta dinheiro para asfaltar uma rua perto da escola, que falta dinheiro para colocar um poste de iluminação pública. Asfalto na frente da fazenda, entre outros asfaltos aí. Desculpa, a gente não pode discutir por exceção. Não, tudo bem, escapou sem querer. E assim, eu não sou contra, acho que até é válido, né? E você utilizar um expediente desse, que pode ser utilizado de forma republicana para diminuir algum partidário que fez de você, eu acho um absurdo e acho surreal. O Suando, desculpa, só posso fazer um adendo? O Suando sempre fala a questão do pacto federativo, né? E eu brinquei agora, esse aí é o vereador federal, não é? Porque são, na verdade, políticas públicas que deveriam ser responsabilidade ali da cidade, do município, não é? Dos vereadores, de verificar determinadas políticas públicas. Só que o nosso sistema, ele é tão atrapalhado e, na verdade, não exige um pacto federativo que você traz para o âmbito federal questões que deveriam ser tratados lá, os recursos diretamente para a cidade, se isso fosse levado a sério. Ô, Nelson, e como é que a gente exige respeito numa sociedade que a gente encara como uma sociedade doente, tendo em vista esses bárbaros crimes que a gente vem noticiando por aí? E quando a gente fala de política, os crimes também
parece ser crimes bárbaros, né? Essa é a impressão que o brasileiro tem, que os políticos vivem cometendo crimes aí que a gente fala, meu Deus do céu, muda a lei da noite pro dia, fazem coisas que não eram e podem, aí um vai ali, depois é solto, depois o outro vai... É uma palhaçada, essa é a verdade. Isso é um trabalho a longo prazo, exatamente, né? Com educação, formação, conscientização. Mas olha, onde eu quero chegar para você aqui? Onde eu quero chegar com você aqui? Eu marquei aqui, eu anotei. Então, assim, os petistas querem um comando das emendas parlamentares em 2024 para barrar deputados aliados do ex-presidente. Isso é um absurdo. Isso, de fato, é um absurdo, é uma falta de respeito para com seus colegas. Porque ele é oposição, ele não tem que ter o comando da emenda, ele não tem que ter esse direito. Cadê a falta? Que falta de respeito é essa? Como é que a gente cobra o respeito do cidadão, o respeito do próximo, se eles ali não estão se respeitando? E, teoricamente, o político, ele é a vitrine, porque a sociedade olha para o político. Ela deposita a sua confiança no político. E como a gente vê agora, são ali se degradando, estão se batendo, estão se matando, porque um votou no outro e o outro é oposição. Não tem uma junção? Cadê o amor venceu? Pois é, Rodolfo. Mas olha só como essa discussão passa novamente pela questão das emendas, né? Eu concordo com o Felipe de que as emendas são instrumentos importantes na democracia, em especial para o parlamentar, que é quem está na ponta da linha, sabe a realidade da sua base, principalmente, né? Só que hoje no Brasil as emendas elas servem para fortalecer o fisiologismo, do jeito que acontece hoje. A gente estava discutindo há pouco, por exemplo, esse tanto de dinheiro que é disponibilizado para negociata, por exemplo, a metade daquilo que era a emenda do relator que está nas mãos dos ministérios para trocar ali com apoios de parlamentares. Eu acredito que o modelo ideal de emendas seria que cada parlamentar tivesse um X de emendas parlamentares de natureza impositiva, seja ele a favor do governo ou contra o governo. Ele vote com o governo ou vote contra o governo e não haja nenhuma nova possibilidade de novas emendas para trocar em troca de apoio. Esse seria o mundo ideal. Perfeito. É assim que a gente deveria ter. Mas quem é que vai fazer isso? Os parlamentares que hoje se beneficiam com esse modelo? O governo federal? Eu acredito que não. Assim, a emenda parlamentar impositiva existe. Existe, mas na proporção, Felipe, é um nada perto daquilo que está disposto a negociar. O que ele está falando será que é o começo? Remodelar esse modelo. Tem que remodelar, será que é o começo? Professor Marcelo Suan, né? Mais ou menos, temos 5 pessoas aqui, ok? Mas as pessoas a nossa produção maravilhosa que trabalha aqui, os nossos cameramans, o pessoal da produção, tudo mais. De nada, meu diretor alemão. Obrigado, no ponto. Nós aqui, de repente, vem uma verba para a gente delegar isso para fazer o melhor para a Jovem Pan, ok? Cada um tem um pensamento aqui, cada um vai atuar em uma área. De repente, a gente começa a falar por partido. Então eu sou partido tal, eu voto em tal pessoa. E vocês? Votam em pessoa. Então, vocês não vão fazer mais parte disso. Vamos direcionar a verba que liberaram pra gente. Mas é isso, eu estou explicando para as pessoas que estão em casa. É exatamente isso. Eu estou rindo porque eu estou concordando com o brilho. Vamos liberar a verba. O nosso chefe aqui, maior, vem aqui, libera uma verba pra gente aplicar isso no programa Linha de Frente. Beleza? E de repente a gente decidiu que a gente só vai liberar essa verba mediante o partido de cada um. E aí, por exemplo, o Felipe é contra o nosso partido. Aí o Felipe não vai participar disso? Não pode. O Felipe é uma boa pessoa. Deixa ele sem orçamento. Deixa ele sem orçamento. Não pode. Tem que almoçar com a gente, tem que fazer parte disso. O Felipe é um querido. Ele merece. Ele merece. Oh, meu Deus. Antes do Suano falar, eu posso ilustrar isso exatamente isso que você está falando? Pode. É como se você fosse o presidente e nós aqui fôssemos os parlamentares. A gente já tem essa caneta na mão, cada um tem uma caneta que é o orçamento impositivo obrigatório. E eu estou aqui com o posto de presidente. E você tá com as canecas, que é o maior. Aqui, ó, tá todo. O orçamento maior tá com você. Tudo comigo. Entendeu? Dá o seu aí, Felipe, por favor. Esse é o orçamento maior. Não, o Felipe é sempre do contra, tá vendo? O que acontece? Cada um sabe qual caneta que é aqui, né? Exato. Por favor, ok. Continua a sua historinha. Aí, Rodolfão. Aí o pessoal em casa tá com aquela música, cara. Meu poder tá aqui. Seu poder tá aí, seu presidente. Okay. Aí a gente tem uma emendinha aqui parlamentar que eu posso mandar lá pra cidade, pro pronto-socorro da minha cidade, pra Santa Casa, vamos comprar uma máquina de raio-x e uma ambulância. Beleza, isso aqui já vai. Mas eu quero mais. Por quê? Porque o Suano, ele é seu apoiador. Tudo que você mandar pro
Congresso, não importa se ele concorda ou discorda, ele vai votar a favor. Por quê? Porque você já deu uma emendona pra ele aqui. Porque daí ele vai mandar pra cidade dele, pra cidade cheia essa emenda aí, e vai cheia. Aí ele vai ter o quê? Mais votos na próxima eleição. É isso que funciona. Exato. Aí eu vou fazer o quê? Poxa, eu só tô com uma emendinha, eu vou ter que sentar aqui com o Rodolfo. Rodolfão, você tem um projeto? Eu apoio o seu projeto. Ok, eu te dou não uma importa se eu emenda acordo. Mas você já E assim que acordaram lá funciona. fora? A Dani também, mas o Felipe é oposição. Ele tá te criticando. Felipe, aí você tá com a emendona dele na mão. E aí? E aí? Peraí, aí eu pergunto, calma aí eu pergunto, Felipe, tudo é política, cara. Tudo é política. Eu faço aquela pergunta. Vocês já seguiram o Felipe no Instagram? Sigam o Felipe no Instagram porque ele come ostra todos os dias. Você vai me levar pra comer ostras com você ou não? Segue que eu sempre fico com fome. Você vai me levar pra comer ostra com você, eu te dou essa emenda. Então fechou. Então fechou. Pronto. Aí uma salva de palmas para a aula do professor Kobayashi nessa sexta-feira santa. É Pessoal, isso. vocês complicaram desnecessariamente. Com todo respeito. Simplificamos. Não simplificou. Simplificamos. Olha, ninguém discute a questão da emenda parlamentar. Vamos pensar qual é o papel do legislativo. O legislativo, ele legisla e fiscaliza. O que é legislar? Fazer as leis. O que é fiscalizar? Ficar olhando para ver o que o executivo faz para dar um direcionamento correto. Nessa fiscalização, existe a possibilidade dele fiscalizar o uso do dinheiro público, razão pela qual criou-se a emenda parlamentar, que é uma forma como o próprio legislador participa da fiscalização, indicando para onde pode ir que é melhor, na suposição de que ele conhece melhor a base do que o governo federal. Onde que está o erro, onde que está o problema? A emenda deve existir, mas ela deve existir no município. Exato. Não é o governo federal que tem que fazer isso. E como é que você resolve isso? Sentando, vamos refazer o Pacto Federativo. O que é Pacto Federativo para a sociedade? É uma divisão do que cabe de poder para cada ente executivo, ou seja, para cada ente, município, estado e governo federal. E qual é o dinheiro que cabe de toda a arrecadação de tributos? Por exemplo, São Paulo, se não fizesse parte do Brasil... Professor Marcelo, não dá para mudar pacto federativo por outra palavra? A palavra pacto, ela não fica muito bem colocada em qualquer oração. Mas, Pacto federativo. O pacto federativo, porque as pessoas têm elas não entendem o que é um pacto federativo, entende? Fica muito... É a relação entre município, estado e governo federal. Exatamente. Mas a distribuição. Então, vamos só para deixar... Tem um erro no teu argumento aí, no teu exemplo. Tem um erro no teu exemplo. Tem um erro no teu exemplo. Cada município tem sua peculiaridade. Tem município que não precisa de dinheiro. Mas aí que mas aí que tá, isso está previsto no pacto. Ponto. Isso pode ser previsto no pacto. Exato. O pacto, primeiro, o que é o pacto? É um modelo que já deu certo. Aqui no Brasil nunca se instalou um modelo desse. Mas a questão não é se deu certo ou não. É a condição histórica e o tamanho do território que exige isso. Por exemplo, você não vai precisar de um pacto dessa natureza na Suíça, que você atravessa a Suíça. Bem, mas a gente não tem que ter um modelo que já deu certo para implementar aqui no Brasil? Mas isso já é feito. Normalmente é no município. Isso já é feito, mas é no município que é discutido. A Espanha, Perfeito. por exemplo, também. Qual é o... Mas é que está o Você detalhe. pulveriza o poder muito. Quer ver uma coisa? Eu quero que ele termine, só Se pra gente... você separasse, por exemplo, o estado de São Paulo do Brasil, o Brasil seria um país de terceira grandeza e o estado de São Paulo estaria entre os 15 maiores do mundo, se o estado de São Paulo fosse. Por quê? Porque a riqueza que é produzida em São Paulo vai toda para o governo federal e volta um pedacinho só para São Paulo. Porque o que fica é quase nada. República então, onde que... Não, isso não é república. Isso é tipo de Estado. O que é tipo de Estado? São 3 tipos básicos. Estado unitário, só tem um governo que, na realidade, ele administra tudo e indica representantes naqueles pedaços do país que vai ter uma certa autonomia. Nem autonomia tem, isso é o modelo unitário. Tem o confederado. O que é o confederado? Cada pedaço do país é um país independente. Eles só fecham um acordo para tratar de defesa, de moeda e de relações exteriores. São várias federações. Não são várias federações. Numa confederação, cada estado é um estado. Ele funciona como um país independente. Eles só se unem para tratar da guerra, para tratar da política externa e uma moeda comum. Só para isso que eles se unem. O modelo federado é o seguinte... Tem o governo federal, ele tem uma legislação que sobrepõe a todos, mas cada pedaço do território, você escolhe o teu governante, você diz o que você quer e tem uma autonomia para que cada um gerencie a coisa pública de acordo com a necessidade do lugar. É um modelo... É o que nós somos. Então, é um modelo que, teoricamente, deveria dar certo. Mas só tem... já deu em vários lugares. Já em vários no Brasil? lugares? Não. Você sabe um exemplo? É porque no Brasil a gente não teve a oportunidade de chegar nesse ponto que é o ideal. Então, tudo bem. Mas então, se a gente está falando aqui, pode ser uma especulação, porque a gente vai sonhar com esse tipo de modelo e não vai ser implementado aqui, porque a nossa realidade política
política é outra. Não, mas é não é justamente isso, para a não é nossa isso. realidade, Pra porque nós nossa temos um realidade país pobre. existe isso. Para nossa Eu realidade concordo, existe Dani, é exatamente o que eu estou falando. Se esse modelo fosse implementado Rodolfo, no Brasil, seria ótimo para todo Sim, mundo. Rodolfo, mas sabe qual é o problema? É que quando você fala de federação, você tem que dar autonomia ao ponto de que cada estado possa gerenciar o dinheiro que produz. O que a gente faz aqui é o erro que o estado produz o seu dinheiro, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí, cada um produz o seu dinheiro. Manda quase uma parte gigantesca do dinheiro do governo federal, que ele acaba dizendo como que vai ser feito, o que deveria ser feito. Aí é que está o Pacto Federativo. Reconstruir a divisão do bolo. Não vai mais a grande maioria para o governo federal, vai um pedaço do governo federal e diz, governo federal, a partir de agora você sabe o quê? Trata da guerra, trata da segurança das fronteiras e trata da moeda e da política externa. Só isso. Perfeito, professor Marcelo Suano. Esse é o problema.